e S2000 tivesse lançado no Brasil, isso aqui ia ser bom, meu Deus do céu. Escort, hoje no canal. Bom galera, bem-vindos ao Projeto H, como a gente já falado no começo do vídeo, agora a gente vai falar do Ford Escort, beleza? Bom gente, seguinte, o Escort ele veio para o Brasil a partir do terceiro modelo que era chamado de MK3, tá? Ele veio do Escort europeu. Como não é legal ficar alongando em vídeo, então é o seguinte, em cada tipo de continente foi feita uma estilização diferente do Escort. Então, nos Estados Unidos, na América do Norte foi feito um estilo, na Europa outro, se eu não me engano, acho que teve na Ásia, tá? E o que veio para o Brasil, ele foi a partir do terceiro modelo, que foi o MK3, tá? Que foi feito da Europa. Então o MK1 e o MK2 foi produzido lá, a gente teve o primeiro MK3 aqui. O Escort vem do inglês de acompanhante ou escolta, né? Ele foi criado com visual moderno, esportivo, com 3 ou 5 portas lançadas ao mesmo tempo, que era uma novidade para a época, né? Isso foi em 1983, quando eles vieram para cá, né? Os modelos que foram disponíveis eram o básico, que era o GL, o Guia e o XR3, né? A última versão, que era mais esportiva, a gente no final do vídeo vai trazer alguém muito especial para mim, né, para falar sobre o carro. Eu acho que a partir desse vídeo de hoje a gente vai começar a trazer pessoas, né, que tiveram os carros que a gente vai acabar mostrando para vocês, né, e vai ser bem legal a história, beleza? Fica até o final com a gente que a gente vai falar. Bom, eu vou falar agora um pouco do Escort XR3 que veio para cá, né, que foi o primeiro, foi na verdade o normal e o conversível, né. Em abril de 85 surgiu a versão do XR3 conversível, cabriolé. É o primeiro conversível nacional. Antes desse modelo tinha o Volkswagen Karmann Ghia, né? Só que havia sido fabricado nessa configuração no Brasil. Vem com um motor de CHT 1.6 litros, tá? O projeto e a produção desse novo modelo e foi feito em parceria com a Karmann Ghia do Brasil Projetos, sediada em São Bernardo do Campo. No final de 89, o acionamento da capota conversível passou a ser por comando elétrico hidráulico. Cara, isso foi demais, porque vocês vão entender no final do vídeo o porquê que eu tô falando desse comando elétrico hidráulico e o porquê que foi feito desse jeito. Antigamente era feito manualmente, né? Então você puxava o capô manualmente e, pelo amor de Deus, cara, que negócio ridículo. Mas, graças a Deus, eles mudaram, até porque teve que competir com o mercado, né? Em 1987, o Ford Escort teve sua primeira reestilização. Mudou-se o Escort XR3, que ganhou vidros elétricos, 3 cavalos a mais de potência e perdeu os faróis de neblina no para-choque, né? Permanecendo apenas o de milha na altura dos faróis principais. Dá uma pausa. Não, pausa não precisa pausar. Só quero que jogue para trás, para baixo, porque eu preciso falar dos motores Volkswagen. Tá bom? Saúde. Tá difícil. Bom, em 89 teve a maior mudança da história da Ford, né, que veio com a Auto Latina, que era a fusão da Ford com a Volkswagen, onde eles trocavam motores, faziam reestilização dos modelos, né, e assim, a Volkswagen acabou ficando com o Gol CHT, meu Deus do céu, mas tudo bem, e a Ford acabou pegando os motores AP, né? E, meu Deus do céu, como o Escort ficou violento com esse motor, cara. Ele já era bom, o Escort se tornou um monstro com esse motor. Porque naquela época, gente, 99 cavalos era muita coisa. 99 cavalos para aquela época era bastante coisa no Brasil. Era um carro esportivo para um público que não tinha tanto dinheiro, entendeu? Não era tão acessível. Mas tinha bastante gente que chegou até o Ford Escort, né? Então foi uma coisa muito legal para aquele tempo, né? O Ford Escort ganhou então a opção de motor com a família AP da Volkswagen, o AP 1800 com 90 cavalos, que era usado na versão do GL do Gol, do Voyage da Paraty. E o XR3 e o XR3 conversível veio com o AP 1800S, de 99 cavalos, que equiparava as versões do GTS do Gol e GLS do Voyage da Paraty, né? A nova motorização da Volkswagen deu um desempenho muito mais interessante,
principalmente na versão XR3. O câmbio instalado na transversal veio do Golf alemão da época. A segunda geração brasileira de Ford Escort veio com a chegada em 1993 com os motores AP2000i, né, que era para o XR3. Chegou no final de 92 já com linha 93, né, que eram as versões L, GL, Guia, XR3 e XR3 conversível, né. A partir daí os motores CHTs passaram a usar a nomenclatura AE. A versão L e também a GL vinham equipados com motor AE 1600 e opcionalmente o AP 1800 de origem Volkswagen. A Guia vinha apenas com motor AP 1800. Todas essas versões ainda usavam carburador e tinham versões a gasolina e a álcool. Já o XR3 chegou com motor AP 2000i, gasolina e, cara, novidade no mercado que era injeção eletrônica, multiponto da Bosch, da LE G-Tronic, né? A mesma do Gol GTI. E 115 cavalos. Cara, isso para aquela época era muito motor. Com o lançamento da nova geração do Escort, a antiga geração permaneceu em produção, ganhando na linha 93 a nomenclatura Hobby e motor AE 1600. Então, vocês já devem ter visto na rua escrito Escort Hobby, tá? Não é carrinho de Robinho não, tá? Não é hobby de colecionador não, tá? Pelo amor de Deus. Em 94, a adoção do AP 1600, a injeção eletrônica para o AP 1800 e o novo sistema para o AP 2000. O XR3 ganhou a injeção multiponto em 94, que foi a FIC EC4 no motor 2.0L e uma versão abastecida a álcool com 122 cavalos de potência, enquanto todas as outras versões abandonaram o carburador e passaram a usar também injeção FIC, porém monopom. O motor AE 1800 carburado é substituído em 94 pelo AP 1600i. Em 94, o Hobby ganhou um novo motor, o AE 1000 de 50 cavalos do Volkswagen Gol 1000, após incentivo governamental a motores dessa capacidade. Em 95, o XR3 ganhou novas rodas e ajustes de altura no volante. Nesse mesmo ano, a versão 2.0i XR3 conversível deixou de ser oferecida, chegando ao final, o último e único conversível de fábrica. Com essa versão veio a Station Wagon, né, que era inédita no Brasil, porque estava concorrendo num nicho específico nessa época, em 97, que eram as peruas, né? Bom, para quem não sabe, o Wagon, muita gente chama aqui de perua no Brasil, né, que é os carros peruinhas, né, que é com a traseira mais larga, ou chamam também de barca, né, que eles chamam que parece aquele carro barco, né, de tão grande que é a traseira. Concorria diretamente com a Volkswagen Paraty, o Chevrolet Corsa Wagon, Ipanema, né, e com a Fiat Palio Weekend. Inclusive eu tinha um Palio Weekend Adventure e esse foi um baita carro e acho que foi um dos melhores carros que a Fiat lançou. Mas só que o Palio Weekend que eu tô falando é Adventure, tá? A gente vai pôr a foto aí depois pra vocês verem. No fim de 2000, com a chegada do Ford Focus, sucessor natural do Escort na Europa, o modelo RS sai de linha pelo alto preço da época e a falta de equipamentos em relação à concorrência. Já o resto das versões tem apenas alguns ganhos de poucos equipamentos, como airbag duplo, rebaixando o modelo. E o modelo então permaneceu sem alterações até sair de linha em 2003, que aí realmente sua carreira de 20 anos no Brasil chegava ao fim e o Focus tomava definitivamente um lugar no segmento médio. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilha. Cara, ajuda a gente está querendo crescer cada vez mais. Esse é o nosso terceiro vídeo, então a gente está se esforçando muito para que a gente consiga trazer mais e mais conteúdos para vocês, né? Então ajuda a gente. O que vocês puderem é apenas compartilhar, curtir. O próximo vídeo vai ser baseado no Ford Focus, né, na continuação desse vídeo. A gente vai também falar de um herói que usou esse carro, né, inclusive chegou os óculos dele, né. É da Spy Plus, né, modelo de linha do Ken Block, tá? Vocês encontram acessível no Mercado Livre, tem alguns sites também que vocês podem encontrar lá fora. Bom, a gente vai falar do Ford Focus, né, do Ken Block. Ele acabou morrendo agora dia 2 de janeiro, né, desse ano. Foi uma perda muito grande pro esporte, né, uma perda muito grande para mim, porque ele foi meu herói de criança, meu herói até hoje, né. Então, toda vez que eu paro um pouco aqui em casa, ou eu paro no meu trabalho, eu paro para ver os vídeos dele. Esse cara foi lendário no mundo das corridas, então eu fiz até uma tatuagem em memória dele, né?
Esse cara pra mim, ele foi muito especial, então eu vou falar muito sobre ele aqui no canal. E assim, a gente vai também mostrar agora a foto do carro dele que ele usou no Ford Escort. Ele também andou no Ford Escort RS. E esse foi um foco do vídeo. Bom, próximo vídeo então a gente vai falar do Ford Focus e depois a continuação pelo Ford Fiesta também que ele acabou usando, que são as versões RS, né? A gente vai também explicar a nomenclatura de RS no próximo vídeo, beleza? Gente, muito obrigado por tudo, até mais. Então agora a gente vai falar um pouquinho também dos carros que teve no Brasil, né? O Escort foi o Escort GL, né? O Escort XR3, né? E eu trouxe aqui alguém que teve Escort no Brasil, né? Eu acho que nada melhor do que a gente falar de pessoas que tiveram carros aqui no Brasil, né? Então, esse aqui é meu pai, né? Ele teve o Escort bem antes de mim. E eu queria que você contasse um pouco da história do Escort, um pouco dos carros antes também, os carros que você já teve, assim. Tá. Que você lembra, assim, alguns carros como o Opala. Bom essas dia, coisas. bom dia. Primeiramente, bom dia. Não era pra falar isso. Não, então desliga. Os carros eram muitos carros. Todos os carros na época eram caros. Era até estranho. Custava mais caro que uma casa, que um apartamento. O negócio era muito fora da época do normal. Isso nos anos 80? Nos anos 90, vamos dizer assim. Teve uma disparidade muito grande de valores. Eu tive vários carros, eu gostava muito de Voyage. Eu tive muitos Voyages. Voyaginhos verdes. Voyage, você lembra mais ou menos o ano do Voyage? 8.2. Maravilhoso, 1.6. Todos eram bons, eu não tive trabalho com Voyage nenhum. Tive Fusca, também muito bom. Né? Eu tinha um Fusca que me dava um trabalho, que ele quebrava o cabo de acelerador, depois nunca os mecânicos descobriram o que era. Tinha que andar com 5 cabos de acelerador no Fusca, 5, 6 cabos por semana. Vivia arrebentando, era um negócio incrível. Eu acho que era aquele onde passa o cabo do acelerador, aquele caninho lá, eu não sei o que acontecia. Ele arrebentava, eu não sei o que acontecia. Esse Fusca era uma novela. Depois eu tive um Opala 6 cilindros, 7.4, farol quadrado, branco, maravilhoso. 6 em 2. Ele era coupé? Ele era duas portas? Ou ele era duas portas. Farol quadrado. Maravilhoso. Câmbio no chão. Carro era sensacional. Andava demais. Era 250... Já estava com motor 250S, né? Uhum. Carburador... Ele não era carburador Weber, né? Já era o Weber. Já era o Weber. Já era o Weber. Já. Fuçado. Aí tive um Fusca 2000. Que eu comprei na Zona Norte. Nessa época eu era vendedor de uma casa cirúrgica. Esse era o que o Ingo Hoffman tinha feito. Que o Ingo Hoffman montou. Esse ele fez. Não fez pra mim. Ele fez pra vender e... Poucas unidades eram no Brasil? Tipo, ele tinha feito... Não, ele fez esse. Ele fez esse pra um cliente, o cliente andou um bom tempo e pôs pra vender. Entendi. E eu fui nessa agência, fiquei apaixonado e comprei esse carro. Entendi. Era motor 2000, filtro de óleo, carburador Weber 64, era um negócio Era fantástico. carburação dupla. Ele era carburador duplo Weber 40, né? Só que aí nos dias de semana eu tirava essa carburação no mecânico e colocava uma carburação mais lenta para me poder andar, porque gastava-se muito, bebia demais. Ele andava muito, mas bebia muito. Velocímetro foi uns 8, 10 embora. Mas você não tinha que ter feito o contrário, colocar de dia de semana um carburador não, simples? Dia de semana eu colocava carburador simples. Final de semana eu usava os Weber 64, que era sensacional na época, mas fazia 1 por 1. Na gasolina. Era um negócio... Mas assim, o plano combustível... o plano combustível também naquela época era bom, não era? Sim, era barato. Você conseguia manter seus carros naquela época. E depois do Fusca? Depois eu fui crescendo, comprei crescendo na carreira, né? Uhum. Aí comprei um Uno, 1990, 1.3, CS ou CL, não tô lembrado assim a nomenclatura. Mas era sensacional, 0 quilômetro, maravilhoso. Na época era difícil de ter carro zero? Nessa época, assim, anos 90, já era difícil de ter carro zero ou já estava ficando um pouco mais fácil? Não, se financiava já. Tá. Já tinha financiamento, mas ainda era caro, era fora da realidade. E no assunto que eu quero entrar agora, depois, a gente estava conversando, né, antes do vídeo, depois do Uno, o que você teve? Que é o assunto que eu quero abordar agora. Eu tive na feira do Paz Mendonça, que era na Marginal, onde hoje deve ser a SAI, virou Extra, tudo. Ali na Marginal Pinheiro, sentido Campo Limpo.
Depois a gente vai ver se a gente consegue fotos E- desse mercado que é famoso pra caramba, Paz Mendonça. Eu Era era, muito famoso. eu era noivo da sua mãe. Tá. E aí fomos lá, sua mãe também ficou apaixonada pelo carro, comprei um XR3 vinho, maravilhoso. 1.8, maravilhoso. Era- Zerado, era de garagem, era de um senhor. Caramba. Deu uma sorte, deu uma sorte. O carro estava novinho. Vendi o Uno Certo. e comprei o Escort. Assim, valores eu não vou lembrar na época pra te falar. Que era valores de cruzeiro. Cruzeiro novo. Tava quase no plano real, né? No 1990, já tava entrando no plano real. É alguma coisa assim. Mas era maravilhoso o carro, com roda, com tudo novinho. Era de um senhor, era de garagem o carro. Uhum. Maravilhoso o carro, nunca tive dor de cabeça. E assim, eu comprei, e assim, eu recomendo para todo mundo, pessoal da sua idade, se comprar carro usado, né, de qualquer que seja, numa garagem, não sei o que, eu sempre fiz isso, troquei correia dentada, troquei vela, fiz uma revisão por minha conta, Uhum. para o carro ficar mais top ainda. Uhum. Então troquei correia dentada, original, velas, óleo, filtro de combustível, deixei o carro zerado para mim. Era zero, mas estava numa garagem, não sei que condição que estava. Você não sabia se o cara tinha mexido. Você Isso. não sabia... Bom, isso aí a gente já fala muito sobre isso no vídeo, né? Quando você... Normalmente eu comprei meu Honda, né? Quando eu fui comprar meu Honda, ele foi comigo, né? Então, assim, a gente foi ver tudo, levou num mecânico nosso, por mais que eu seja mecânico, leva para uma segunda opinião, tá? Por mais que você seja profissional, leva sempre para uma segunda opinião. Às vezes você tá apaixonado pelo carro e não vai ficar legal isso. Bom, aconteceu a mesma coisa, né? A gente descobriu os problemas do carro, né? Hoje a gente está tentando agora, a gente está juntando dinheiro para poder fazer as manutenções nele, né? Então, na hora que a gente for comprar as peças, a gente vai mostrar também para vocês no canal. Mas eu queria abordar, antes de meu pai ir embora, como que era a experiência do XR3. Eu queria saber a parte assim, ele era forte, ele era um carro assim que dava para... Ele era um esportivo? Você achava ele um esportivo para você? Era um esportivo, só que é o seguinte, tinha uma diferença muito grande nessa época aí de suspensão. Você não podia abusar muito, ele tinha uma suspensão delicada, não que era frágil, era mais delicada que um Volkswagen, que um Gol GTS, não sei o quê. Na verdade, ele era macio, era um cara macio. Ele era competitivo, mas ele era macio para você andar. Se buraco então, teoricamente, assim, a suspensão dele... Vamos dizer que a suspensão dele então fosse europeia e não era adaptada para o Brasil. Eles não tinham trocado... Não, já era brasileiro. Não, já era brasileiro. Era brasileiro, mas o estilo da suspensão ele seria assim, para uma pista de uma autobahn na Alemanha. Não. Se você pusesse ele para andar aqui na rodovia dos Bandeirantes, Anhanguera, tranquilo. O problema é buracos que tem em São Paulo, como sempre teve. Tá. Então assim, Mas assim, eu nunca tive um problema com o carro. O carro era maravilhoso, tudo funcionava. Era de um senhor, eu tô falando, 4 pneus zero, o step nunca desceu. Maravilhoso o carro, maravilhoso. Era carburado também. Carburado. Ainda era carburado. Bom, aí depois veio o XR3 conversível e veio o Cadete para bater de frente, Chevrolet. Conversível. Então, eu ia perguntar sobre isso. Existiu um Cadete no Brasil, né? Só que é o seguinte, existiu 2 tipos de Cadete. Veio um da Alemanha, que a gente sabe que veio um que foi pelo Opel, Cadete da Opel. A gente pouco viu. Poucas pessoas viram, mas esse Cadete não veio tanto pro Brasil. Veio o Cadete da Chevrolet da GM, que veio dos Estados Unidos, né? Isso, aí tinha o Cadete, GL, tinha um GLS. Ele já batia de frente com ele já era mais forte que muito carro? Sim, era 1.8. Tá. Era 1.8. E aí ele veio... Quando veio o conversível, ele era muito lindo, fora de série. O Escort XR3. Não, o Cadete para bater de frente com o XR3. Só que se eu não tiver enganado, o que ele ganhava do XR3 é que a capota da GM era elétrica e a capota do XR3 da Ford era manual, né? Ainda. Uhum. Entendeu? Então ele ganhou nesse quesito. Porque se a gente for analisar, se ele foi fabricado depois, né, o Cadete ele veio na verdade para o Brasil depois do XR3 conversível, consequentemente eles teriam que fazer alguma melhoria para poder quebrar de alguma forma, né, o XR3, né? Outra coisa, todo mundo com a sua idade, ou mais novo, todo mundo era um carro dos sonhos. Todo mundo queria ter. Você estaria andando no importado hoje, vamos dizer assim. Um XR3 daquela época. É o então, luxo da época. Isso. Você descia a Rua Augusta, não sei o que, você era visto. Você era notado. Então, é que nem esses carros hoje importados. Não vou dizer pra você que era igual. Não tem nem comparação, mas era como se tivesse no top. Na época ele tava entre os primeiros, assim, na época, vamos dizer que para uma classe média, porque assim, eu não vou colocar uma classe de pessoas que eram ricas naquela época, porque
Era difícil também de ter pessoas muito ricas, mas assim, carro de pessoas ricas naquela época sempre foi Cadillac, era a época dos carros que Então, mas no eram difíceis de esportivo, importar, né? mas no esportivo você tava no top do top. Uhum. Então quem tinha um esportivo desse era anotado na rua. Todo lugar que você ia, bairro, centro, paulista, você era anotado. Todo mundo parava para olhar seu carro. Uhum. E ainda se tinha uma cor que nem o meu, que era um vinho, não era vermelho, ele era vinho. Era muito lindo. Quer dizer, no documento escrito vermelho, mas a cor do carro era vinho. É isso que eu tenho que falar para vocês. Gente, então esse aqui foi meu pai, tá bom? Muito obrigado por você ter vindo hoje. Eu espero que você volte a gravar com a gente aqui. A gente quer ouvir mais sobre os seus carros, porque o foco do canal é também a gente mostrar o que tem no Brasil. Não adianta só mostrar carro que só tem lá fora. E a gente tem que falar com pessoas que realmente tiveram os carros, né? Então é uma experiência boa porque, assim, passa uma transparência do que foi o carro no Brasil. Olha, Então, tem isso que a uma gente quer coisa. mostrar. Sem entrar no lado político, nada disso, tá? Estou fora desse lado, tá? O presidente Collor foi o que abriu para trazer carro importado. Isso. Porque só tinha carroça. A Isso. gente era chamado de carroça, tá? Tá, era um carro bacana, o XR, os carros e tal, mas era carroça. Isso, era isso que eu... perante aos carros. Isso eu vou acabar abordando para vocês, que é o seguinte. Tá. Se não fosse o presidente Collor, eu também talvez não teria o meu Honda Civic DX. Longe de Meu política, tá? Tirando fora A isso, gente, tá? a gente não entra nessa parte. Os A gente carros brasileiros, depois que chegou... Tá certo que importado também veio umas coisas ruins, viu? Veio o carro russo, Lada... O Lada Lauda, né? Não, todos eles. Esquentava, dava problema, não sei o quê. Depois foi chegando Honda, foi chegando Toyota, carros que estavam chegando com outra cara, com outra Uma ideia visão de no mercado Brasil. diferente, É isso, tá bom? Tá bom, então. Obrigado. Falou, viu? nada. Falou, tchau, tchau.